Graça e paz. Seja bem-vindo a mais um Devocional Rema 365. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o livro de Jeremias, dos capítulos 14, 15, 16 e 17. Nesse contexto, nós vamos ver que o profeta Jeremias foi levantado para falar ao povo, mas o povo não queria ouvi-lo. E no capítulo 14 se levanta uma grande seca, um cenário de fome, de destruição, por causa da desobediência do povo. O povo não queria ouvir a Deus. O povo estava mais comprometido com o pecado. O pecado de Judá fez com que o Deus provedor se afastasse deles. Havia um grande cenário de desolação, de idolatria. O povo estava mais comprometido com o seu pecado, com os seus deuses, do que no Deus provedor, no Deus que poderia trazer a força, a provisão, o refrigério para eles. E no versículo 4 desse capítulo 14, diz que os servos eram enviados à procura de água e não encontravam. As cisternas estavam vazias, a terra não produziu, pois as chuvas não vieram. Havia um cenário de grande fome e de grande seca, tudo por causa do comprometimento daquele povo com o pecado e não com o Senhor. A terra não produziu e a fome chegou. Não encontravam água e não encontravam a provisão que eles precisavam. Mesmo assim, o povo não se arrependeu. E Deus disse a Jeremias que não era mais para interceder por aquele povo, porque com certeza a destruição viria sobre eles pela espada, pela fome e pela peste. Os falsos profetas se levantavam naquela época e traziam mentiras para o povo, falavam para o povo: olha, não haverá fome, vocês não vão ser destruídos pela espada. Mas Deus lança um castigo para os profetas e fala que eles sofreriam pela fome e pela peste por causa da mentira deles, porque Deus não comissionou aqueles profetas para falarem falsas mentiras ao povo, enganarem o povo e somente realmente falar ao povo aquilo que o povo queria ouvir. Os falsos profetas estavam comprometidos em agradar ao povo e não falar as verdades de Deus. Deus afirma que eles sofreriam a consequência daquelas mentiras. No capítulo 15, relata que o povo de Deus estava comprometido com o pecado, haviam se desviado tanto dos caminhos do Senhor, que mesmo que Moisés ou Samuel viessem a interceder por eles, Deus não mostraria mais o seu favor àquele povo. Não, a gente pode observar aqui que não havia intercessão que pudesse livrar aquele povo da destruição. O Jeremias, ele era rejeitado pelo povo. Ele foi humilhado, sofreu afrontas, mas Deus conforta o profeta, encoraja o profeta para que permanecesse fiel. E na verdade, Jeremias era comprometido com Deus. Jeremias era comprometido com a palavra. Jeremias era comprometido com aquilo que Deus falava. Mesmo sofrendo afrontas, mesmo sofrendo humilhação pelo povo por causa do seu comprometimento em agradar a Deus e não em agradar ao povo. No capítulo 16, aponta para uma série de restrições de Deus a Jeremias. Jeremias teve que viver muitas vezes uma jornada solitária por causa do seu comprometimento aos princípios da palavra e não a compactuar com as festas idólatras daquele povo e não estar junto com aquele povo desagradando a Deus, fazendo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Deus fala ao profeta que ele não tomasse esposa, filhos ou filhas daquele lugar, que ele foi também proibido de participar de funerais e de ocasiões festivas. Deus fala que cessaria a voz de júbilo e alegria, a voz do noivo e da noiva naquele lugar. Jeremias responde ao povo que todo aquele mal estava sobrevindo a eles, porque eles estavam desobedecendo ao Senhor. Eles não estavam comprometidos em obedecer ao Senhor. Não era a vontade de Deus que aquele mal viesse sobre eles, mas por causa do comprometimento dele com o pecado, aquele povo sofreria as consequências.
No capítulo 17, vemos que o pecado estava arraigado no coração do povo e deixou marcas profundas. E no versículo 5, Deus fala que maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Essa afirmação quer dizer que Judá estava mais comprometido com as suas alianças e com as pessoas do que com o Deus provedor, o Deus que renova as forças, o Deus que dá toda a provisão. Aquele povo não tinha comprometimento com o Senhor. No versículo 9, está falando do problema do coração do homem, que era enganoso. Deus conhecia o coração daquele povo, e porque ele é que sonda o coração e retribui a cada um segundo as suas ações. Porque aonde está aí o seu coração, está o seu tesouro. Nós sabemos que agora na nova aliança, o nosso coração não é mais um coração enganoso. Nós fomos recriados através do novo nascimento, nascemos de novo. Temos um novo coração, um coração transformado, um coração regenerado. O nosso comprometimento agora é com a palavra, que realmente o nosso coração esteja em obedecer aos princípios da palavra, em seguir ao Senhor, em guardar o nosso coração. A Bíblia fala que se você quiser, se você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Precisamos guardar o nosso coração, porque dele vêm as fontes de vida. Então, queridos, o que eu quero deixar para você, guarde o seu coração do mal, guarde o seu coração do engano, da mentira. Tenha o seu coração e os seus olhos postos em Deus, porque com certeza Ele vai trazer a provisão, Ele vai trazer a força que você precisa. Com certeza o lugar de obediência é o lugar da provisão. Você vai encontrar tudo o que você precisa com o seu coração guardado em Deus. Fique com essa palavra. Compartilhe com outras pessoas, ative o sininho das notificações para você receber nossos vídeos. Graça e paz.